Vamos lá. Segmento de reta é limitado por dois pontos da reta. Ou seja, olha o que está escrito aí. É limitado. É limitado. Ou seja, ela tem um fim. Ilimitado é uma coisa, limitado é outra. Limitado, ela tem fim. Então, ou seja, vamos lá. Segmento de reta é representado desse jeito aí, ó. Olha lá. Pergunto a vocês, meus alunos, tanto na extremidade da direita como na extremidade da esquerda, você está vendo alguma flecha, ou seja, algum ponto, algum bico, ao grosso modo eu posso dizer assim? Tem alguma coisa direcionando para a esquerda ou para a direita? Todo mundo eu sei que está dizendo aí não. Então, obviamente, quando isso acontecer, quando você não tiver uma direção nem para a esquerda e nem para a direita, isso você considera que é um segmento de reta. Segmento de reta, nada mais e nada menos, é um pedaço, é um trecho que você tira da reta, daquele slide anterior que foi dado lá. Ok? Isso é segmento de reta. E aí esse macete que eu estou ensinando para vocês. Reta, tanto na direita como na esquerda, vai ter uma direção. Beleza? Segmento não. Segmento é um pedaço da reta. Ok? Vamos para o último tópico, que é uma semi-reta. A palavra importante de uma semi-reta, o ponto primordial de uma semi-reta, é que uma semi-reta ela tem origem. Vai ter origem. Ou seja, como é que é representada uma semi-reta? Uma semi-reta é representada da seguinte forma. Nós temos os pontos, né? Nós temos os pontos A e B. E olha só o detalhe. Numa das extremidades, você tem uma direção. Ou seja, próximo ao ponto B, né? Próximo ao ponto B, nós temos um bico aqui, ó. Ou seja, aqui tem bico e no ponto A não existe uma direção, um bico, tá? Um bico entre aspas. O que eu estou dizendo é não tem uma flecha apontando o sentido dessa reta. Quando isso acontece, significa o seguinte, que o ponto A é origem da semi-reta AB, ok? Falar em semi-reta é você ter uma interpretação, vem logo na sua cabeça, origem. Então, resumo. Reta. Reta tem direcionamento. Reta ela pode ir para a esquerda ou para a direita. E esses pontos dessa reta, né, a reta é formada por infinidade de pontos. Esses pontos que eu representei no slide para você, A e B, né, podem ser segmentos. O que é segmento? Segmento é um pedacinho da reta. Repare que a figura segmento ela não tem direcionamento. Já a semi-reta ela tem um direcionamento. Quando o ponto que tiver esse direcionamento, tá, é o que está próximo da setinha. O que não tem a setinha significa origem. Então, neste exemplo dado no slide, a letra A aqui, que representa o ponto de origem da semi-reta. Tranquilo? Vou dar uma pausa aqui para a gente ir para o próximo tema. Vamos lá, galera, para o próximo tema? Próximo tema, o que é ângulo? O que a gente pode definir o que é um ângulo? O que a gente tem de ideia de ângulo? Vamos lá. Antes de colocar a definição, vamos parar e vamos analisar, vamos pensar no nosso relógio em casa. Aquele relógio, o relógio de ponteiro, o relógio de parede, né? Aquele relógio que fica lá na nossa parede, da nossa sala, da nossa cozinha. Repare que no relógio, vocês, né, existem três tipos de ponteiro. O ponteiro maior, que é da hora, né? O ponteiro menor, que é dos minutos, e o ponteiro do meio, que é ao contrário, né? Vamos lá.
O ponteiro menor são das horas, o ponteiro maior dos minutos e o ponteiro que fica entre esses dois são os segundos. Tranquilo? Vamos lá. Então é o seguinte. Só visualizem isso que eu estou falando, né? Só visualizem isso que eu estou falando. Agora eu vou falar a definição de ângulo, né? A definição. O que é ângulo? É uma medida expressa em graus. Vocês vão ver, né, a partir de agora, que uma representação de ângulo, ela vem com essa bolinha em cima do número, tá? Em cima do número. Se vier um número e vier essa representação aqui, na geometria plana, significa que é grau. Então, o que é ângulo? É uma medida expressa em grau que é atribuível à região ou conjunto de pontos situados entre duas semirretas de mesma origem. Caramba, professor Luiz, não entendi nada. O que eu quero que vocês entendam o seguinte, o que eu quero que vocês entendam na definição de ângulo é o seguinte: ângulo é uma região que vai estar situada entre duas semirretas de mesma origem. Ponto. Vamos lá. O que é semirreta? Semirreta, você tem um ponto de origem, lá no nosso slide era a letra A, e você tem um outro ponto, e esse ponto tem o que? Aquele ponto direcional, aquela setinha direcional. Semirreta é isso, é onde você tem uma origem e essa reta ela vai para o infinito. Então o ângulo é o seguinte, ângulo sempre vai estar entre duas semirretas de mesma origem. Vou esclarecer melhor para vocês através dessa figura. Olha só, vamos lá. O que eu falei para vocês? Que o ângulo, que é a parte que está em vermelho aqui, essa parte em vermelho justamente é chamada região. Essa região aqui é o nosso ângulo. O nosso ângulo sempre estará entre a semirreta, entre duas semirretas. Quais são as semirretas nessa figura? OA é uma semirreta e OB é uma semirreta. Repare o seguinte, ó, o nosso O aqui é a letra que está fazendo a mesma função da letra A lá. Ou seja, o nosso O, perdão, faz a função do A, e o A tinha qual função lá? A função de origem. Então, ou seja, isso aqui é uma semirreta. Olha como é que a matemática é bonita. Se você não souber o conceito de que é uma semirreta, você não vai saber o conceito de ângulo. Então, o que é o ângulo? Ângulo é uma região determinada entre duas semirretas de mesma origem. Tem que ter a mesma origem. Esse O é a origem tanto da semirreta OA como da semirreta OB. Beleza? Eu acho que deu para ser mais claro quando você visualizou a figura. Ok? Para finalizar, o que é ângulo? Ângulo é a região entre duas semirretas de mesma origem. Vou dar uma descansada aqui, beber uma água e vamos para um próximo tema. Voltando à gravação aqui, retornando à aula, vamos lá para o próximo tema.